Boa tarde a todos e todas. É um prazer recebê-los aqui em mais uma live sobre enquadramento sindical. O Sindicato dos Contabilistas do município do Rio de Janeiro, esse ano fez 105 anos e para comemorar os 105 anos estamos fazendo as lives sobre cidadania, o Sindiconte Rio e a sociedade. E essa é uma oficina do projeto Oficinas da Cidadania. E hoje recebemos aqui, em nome de toda a diretoria do Sindiconte Rio e da presidente Diva, a especialista e advogada Gisele Paixão, que é especialista em arbitragem pela FGV, especialista em direito empresarial, de seguridade social, tem um MBA em prática previdenciária e é bacharel em direito pela Unip de 2011. Gisele, seja super bem-vinda nesse bate-papo. Esse projeto da Oficinas de Cidadania, a gente veio fazendo uma trajetória de falar de PPA, de orçamentos e também sobre o que é sindicato, como é que funcionam os sindicatos. Então está sendo assim, foi muito interessante. A gente começou no mês de julho e estamos agora, semana que vem, a gente encerra esse projeto, que foi uma forma da gente comemorar os 105 anos. E queria muito te agradecer por aceitar, né, esse convite e esse desafio da gente falar sobre enquadramento sindical, que sempre suscita muitas dúvidas, tá bom? Muito obrigada. O palco é seu. Muito obrigada, Bárbara, muito obrigada, Sandra, pelo convite, prestigiar esse momento tão importante do sindicato, né? Afinal de contas, nós estamos falando de 100 anos de existência, né? Muito tempo, é uma história gigantesca aí, e eu fico muito honrada por estar neste momento com vocês, compartilhando um pouquinho acerca desse tema que é tão importante, né? Que ele explica aí a atuação do sindicato, quando, onde, qual sindicato que vai regular aquelas relações de trabalho, tá? Eu vou pedir a permissão para compartilhar uns slides, para ficar mais dinâmica a nossa apresentação, já que a gente tem aqui, né, essa questão que não é presencial, então não tem aquele calor humano, então é sempre bom ter, né, um norteador aqui, nesse caso, esses slides. Deixa eu conseguir passar, estava testando, deu certo. Primeiro, para falarmos de enquadramento sindical, a gente tem que remontar as origens dessa instituição, né? As origens deste órgão aqui, que promove aqui as lutas, né? E faz com que os direitos efetivamente sejam positivados e sejam cumpridos, né? Se a gente for remontar as origens da humanidade, a gente vai ver que eu sempre gosto, inclusive, de fazer um paralelo aqui já, pensando aí que os contadores estão nos assistindo e também pessoas mais simples, que nós temos dois grupos de pessoas, basicamente. Ambas pessoas gostam de ter as coisas corretas, gostam que seus direitos sejam observados e não toleram injustiças. Desses dois grupos, pequena parcela é daquelas pessoas imbatíveis que vão à luta, que batem nas portas que têm que ser abertas, vão lá e efetivamente lutam pelos seus direitos. E uma grande parcela das pessoas, embora sejam essas pessoas que não aceitam as injustiças, acabam aconteceu hoje, tudo bem, acaba deixando passar. Eu sempre brinco assim que essa é uma questão que explica a necessidade de termos sindicatos, porque os sindicatos eles servem para quê? Para lutar por todos aqueles, tanto aqueles que são imbatíveis, aí o sindicato personifica essa pessoa, quanto para aquelas pessoas, e aí a grande parte e parcela da população que não aceita injustiça, que não aceita coisas que não estão devidamente organizadas, devidamente estruturadas, mas que não tem o peso e também não tem tempo, não conseguem lutar. Se a gente for buscar, a gente tem que, desde a origem da história do trabalho, as corporações de ofício, que os trabalhadores já se organizavam, né, com esse fim de poder lutar pelos direitos, mas ainda não tinha uma organização sindical, né, que ela foi efetivamente positivada aí no seio laboral com base
na Revolução Industrial, né, que os homens efetivamente lutaram aí para que seus direitos fossem efetivados. Nós tivemos vários movimentos aí que fizeram com que os sindicatos crescessem e nascessem dessa necessidade. Hoje, o que nós temos? Nós temos o sindicato que ele está dentro do direito sindical. O direito sindical, ele abrange aí o direito individual do trabalho, porque nós vamos ver que existem instrumentos que é o sindicato que atua, as negociações coletivas, que regulam aí direitos individuais, como horas extras, né? Nós temos a garantia constitucional e na CLT, que é 50%, mas há sindicatos que lutam e fixam em 60%. Adicional noturno é um direito individual, mas que o sindicato também promove aí as negociações e acrescenta aí, em muitos casos, 30% de adicional noturno. Ao mesmo tempo que ele luta aí e briga para que haja a regularização e principalmente os direitos individuais, ele também atua aí é o ramo do direito coletivo, porque o que o sindicato resolve, o que o sindicato obtém, não vai servir apenas para um trabalhador, mas sim para a coletividade. E aí nós vamos ter os sindicatos patronais, que são aqueles que vinculam aí as empresas, que lutam pelos interesses das empresas, e os profissionais, que seriam dos trabalhadores. Aqui, então, eu coloquei nesse slide dois dos principais instrumentos que os sindicatos efetivamente realizam aí em favor dos trabalhadores, em favor das empresas que são enquadradas. Com relação às convenções dos acordos coletivos, é importante lembrar que esses instrumentos fazem parte das negociações coletivas. E esse tema é tão importante que a reforma trabalhista de 2017, ela trouxe ao ordenamento jurídico o peso que esses instrumentos têm sobre a lei, que é o que chamam-se de negociado sobre o legislado. O que as convenções coletivas dispõem, o que os acordos coletivos dispõem, eles sobrepõem a lei, né? Então, vale primeiro que esses instrumentos coletivos dispuseram do que a própria lei. Então, veja o peso que esses instrumentos representam aí nas relações trabalhistas. E só para fins de esclarecimento, as convenções são celebradas entre sindicatos, né? Então, os sindicatos negociam condições de trabalho, situações jurídicas trabalhistas de direito individual, que vão reger todas as relações de trabalho daqueles trabalhadores que estão representados por aquele sindicato. Portanto, o reflexo, os efeitos dessa convenção coletiva é para todo mundo. Os acordos coletivos, por sua vez, ele é mais restrito, né? Porque são empresas que fazem esses acordos com o sindicato, portanto, os direitos ali negociados vão abarcar os empregados e as empresas que fizeram parte daquele acordo, tá? Não serve para todo mundo, como é a convenção. Passando, então, desses tópicos importantes aí para a gente entender o dinamismo dos sindicatos e a importância dos seus instrumentos, a gente tem que entender aí acerca de como os sindicatos se estruturam. E aí vamos ter a organização sindical. E eu separei aqui, basicamente, a gente foi estudar, tem vários desdobramentos, mas, para resumo, duas dimensões. As dimensões que a gente tem que levar em conta para fins dessa estruturação para o enquadramento sindical, pela categoria e pela base territorial. Pela categoria, nós temos a categoria econômica, né, que é levada em conta as atividades que as empresas desempenham, que são conexas entre si, e, portanto, aquelas empresas vão integrar uma categoria econômica, como, por exemplo, lojas, comércio, a categoria econômica dos comerciários. E nós temos a categoria profissional, que diz respeito aos trabalhadores, e profissional diferenciada, que ela tem uma aplicação diferente, como o próprio nome sugere, e impõe aí que esses trabalhadores que desempenham atividade diferenciada têm um sindicato próprio, por exemplo, este aqui, né, o Sindiconte, que é um sindicato especializado aqui, né, para regular situações dos contadores, portanto, por eles serem uma categoria diferenciada. E nós temos que levar em conta a base territorial, que é o sindicato que regula, que está ali, que a empresa tem que se enquadrar, tem que ser daquela base territorial onde ela está localizada, né? A regra é, cada cidade tem que ter um sindicato, né? Um sindicato para cada cidade, pelo princípio da unicidade sindical.
Gisele, então, como que eu realizo esse enquadramento sindical? Eu separei aqui os 3 pontos relevantes dessa sistemática, eu já falei um pouquinho das categorias aqui, mas eu vou reforçar novamente, mais objetivamente. Nós temos que levar em conta a categoria econômica que a empresa está enquadrada. E isso se dá pelo enquadramento da atividade preponderante. Coloquei para vocês essa foto aqui de um mercado para mostrar aqui, exemplificar. Nós observamos essa imagem e a atividade preponderante dessa empresa é o comércio. Portanto, se a gente for levar em conta a sistemática do enquadramento sindical, vamos ter aqui que é o sindicato dos comerciários dessa cidade que vai ser regulado aqui, que as relações jurídicas serão reguladas por esse sindicato. A questão muda um pouco de figura e fica um pouco mais complexa se a gente for verificar que essa empresa, que esse mercado, ele tem outras atividades. Né? Nós vamos ter atividades que não englobam a atividade principal, como, por exemplo, na administração. Tem o RH lá, o setor de RH, que é de admissão e demissão, e eles não estão ligados diretamente. E aí que surgem as questões acerca desse enquadramento. Eu posso não enquadrar nesse sindicato, que é o sindicato da minha atividade preponderante. A resposta básica para essa situação, a gente vai ver, eu fiz até um mapinha aí, não sei se vai ficar claro, mas eu espero que sim, que a regra é, o enquadramento sindical se dá pela atividade preponderante. Essa é a regra, que a jurisprudência, inclusive, é pacífica nesse sentido, e a exceção que a jurisprudência admite aí com grande rigor aí, na maioria dos casos, é com relação à categoria profissional. Nesse exemplo que eu trouxe para vocês aqui desse mercado, suponhamos que tem um grupo de advogados. Esse grupo de advogados, embora empregados da empresa, embora submetidos às mesmas regras que os empregados dessa empresa, por serem uma categoria diferenciada, quem é que vai regular as relações? Qual o instrumento coletivo que vai regular essas relações entre a empresa e esses advogados? Vai ser o sindicato da respectiva categoria profissional, porque ele se insere numa categoria diferenciada. Eu até trouxe para vocês aqui os registros da CLT no parágrafo 3º, que fala que esses profissionais eles são regulados por um estatuto profissional especial. Por essa razão, existe essa distinção entre um profissional e outro, nesse contexto. Então, nessa empresa, basicamente, nesse mercado, a não ser que ele tenha um monte de problemas aí, vamos imaginar que ele teria, aí tem um grupo de advogados, esse grupo de advogados vai ser regulado pelo sindicato da categoria profissional, ou seria de contadores também, poderíamos fazer um exemplo. Então, era o Sindiconte que iria estabelecer as regras aí coletivas relacionadas a esses contadores, e os demais empregados, que são operador de caixa, balconista, que fazem parte da atividade preponderante, que é comércio, estaria vinculado ao sindicato dos comerciais, tá? Um ponto importante nessa tangente aqui diz respeito à base territorial. Eu já mencionei para vocês que a regra é um sindicato por município. E como que funciona isso? Na prática, eu recebi várias questões, já fiz vários pareceres nesse sentido, porque nós temos empresas que elas têm uma filial aqui em São Paulo, uma filial no Rio de Janeiro, no Mato Grosso. E como que fica essa questão do enquadramento sindical? E aí a regra é o princípio da territorialidade, segundo o qual a empresa, se está aqui em São Paulo, é o sindicato dos comerciários aqui de São Paulo. Se está no Rio de Janeiro, sindicato dos comerciários do Rio de Janeiro. Onde houver a prestação de serviço, é ali e o sindicato que existir naquela região é o que vai atuar, que vai regular essas questões, tá? Então, a gente tem que se atentar a este ponto especificamente. Em resumo, então, né, eu posso resumir nesse contexto que o simples fato, como eu coloquei aqui, da empresa exercer uma atividade econômica é suficiente para que ela seja enquadrada naquela atividade, né? A atividade principal dela, a atividade preponderante é comércio, qualquer outra atividade vai ensejar um enquadramento sindical nesse sentido. Só que como que eu identifico isso, né? E aí a gente tem esse gráficozinho que eu fiz aqui, não sei se ficou bem visível, deixa eu ver se eu consigo arrastar aqui
A minha foto está em cima das imagens. Deixa eu ver se eu consigo diminuir o quadrinho. Mas o que nós temos aqui? A gente vai observar qual é o documento que eu consigo identificar a atividade preponderante da empresa. Através do CNAE, que é obtido lá pelo cartão CNPJ. Né? Os contadores aqui já entendem muito bem disso, melhor do que eu, inclusive. E como que a gente vai fazer? Primeiro ponto, atividade principal ou preponderante é o comércio de produtos. Vou enquadrar o sindicato que representa essa categoria econômica. Acontece que essa empresa também desempenha outras atividades secundárias. E aí, que pergunta que eu tenho que fazer? Essas atividades contribuem para a minha atividade preponderante, para a minha atividade principal? Se essas atividades se conversam e são conexas, como a própria CLT dispõe, então vai todo mundo para a categoria econômica preponderante, para o sindicato respectivo. E se essas atividades não conversam entre si, são totalmente aleatórias, aí, não tem uma conexão. O que nós temos de entendimento é que cada categoria vai ser enquadrada no seu respectivo sindicato. Tá? Não é muito frequente isso, mas entre as questões, essa é uma orientação. E o terceiro ponto, que seria os empregados que não integram a atividade secundária ou a atividade preponderante, que são pertencentes a categorias diferenciadas, que são aquelas regidas por estatutos, que são os profissionais liberais, por exemplo, e nesse caso aí seria o respectivo sindicato daquela profissão que será enquadrado aquele empregado. Então, basicamente, uma empresa pode ter aí pelo menos 3 tipos de enquadramentos sindicais a depender do seu quadro funcional. Vale lembrar também que mesmo empresas que não têm empregados, elas também estão enquadradas aí no sindicato, tá? Porque o fato de ter empregados ou não tira a empresa de desempenhar uma atividade econômica. A partir do momento que ela desempenha essa atividade econômica aí, já estaria sucumbida a essa questão aí e absorvida pelo sindicato, no caso, sindicato correspondente. E aí, se houver dúvidas quanto a esse enquadramento, e existem várias dúvidas, porque, como eu disse, eu já respondi muitos pareceres a esse sentido, que nós temos? Quem é competente para falar qual sindicato que é aplicável, qual convenção coletiva é aplicável, qual acordo coletivo é aplicável? A Constituição Federal atribui à Justiça do Trabalho essa competência de dizer qual sindicato é o aplicável, qual convenção e acordo também. Tá? Nós temos essa previsão. O que nós temos aqui em São Paulo, por exemplo, temos a FEComércio, que ela estabelece, tem até um serviço de enquadramento sindical, né? Só que é algo assim que eles fazem uma pesquisa e efetivamente falam lá, parece que tem que pagar uma guia, eu pesquisei mais ou menos. Só que quem tem competência específica para realmente dizer, aí, no caso, pela lei, é a Justiça do Trabalho. E aí fica a pergunta que não quer calar. Tá, mas qual é o prejuízo de enquadrar errado? Né? Tá num sindicato, quando na verdade deveria estar em outro. Nós temos pelo menos 2 tipos de prejuízo. Temos o prejuízo voltado ao empregado, porque se eu estou enquadrado no sindicato que garante N direitos àqueles trabalhadores, e esse sindicato é o errado, e o que eu estou enquadrada não dá a esses empregados esses direitos e garantias, nós temos uma vedação na CLT que proíbe a alteração prejudicial dos empregados. Então, veja só que situação pode acontecer. Por isso que é importante fazer esse enquadramento correto no início da empresa, né? Porque aí evita essas questões. E uma outra situação seria essa questão do próprio sindicato, né? Exigir aí, sindicato correto, o cumprimento de todas as normas aí e acordos que existiram durante essa vigência aí, durante esse período errôneo aí de enquadramento. Então, são algumas situações que a empresa pode recair caso ela se enquadre aí de forma equivocada, tá? Então, basicamente, de forma bem sucinta, eram esses os pontos que eu tinha para trazer acerca desse tema. Não sei se eu fui muito rápida na explicação, mas eu passo a palavra à Sandra para fazer as colocações, as perguntas, se o caso. Deixa eu interromper o compartilhamento, deixa eu ver se eu consigo. Então, não,
eu acho que foi mais ou menos aqui no tempo. Mas uma coisa que me. Você falou da questão do prejuízo. Assim, quando tem o enquadramento errado, e aí, pelo que você está informando, o empregado pode ter um prejuízo que, não sei, ele está enquadrado num sindicato que tem, oferece lá, vamos dizer, o vale-refeição a R$ 17, e no que ele deveria estar R$ 20. Como fazer isso? Você pode reenquadrar novamente e tem que pagar essas diferenças? Na verdade, por essa proibição, né, de alteração, eu já vi empresas que fizeram o quê? Que pegaram e enquadraram no sindicato correto, né? E deixaram de pagar. E aí os funcionários que acharam ruins, que não concordaram, depois que demitidos, ingressaram na justiça para obter essas diferenças. Então, já vi um caso super recente, uma empresa grande, bem grande, inclusive, que me causou até um espanto dela ter feito isso. Mas o certo não pode te retirar os direitos, né, garantidos aí, mas a gente também não fica ad eterno, né? Teríamos aí, por exemplo, a validade dos instrumentos coletivos, né? Nós temos aí 2 anos. Talvez a gente conseguir fazer uma interpretação aí para buscar, pelo menos durante esses 2 anos, manter esse direito. Depois a gente fez o enquadramento correto. Mas aí é uma questão que, se bater no Poder Judiciário, ele vai mandar pagar as diferenças, né? A não ser que tenha prescrito e tudo mais. Mas o Poder Judiciário, ele é bem legalista nesse ponto. 468 da CLT fala que não pode ter a alteração lesiva e eles vão nesse sentido. Tá. E com relação, você colocou aí, porque aí, por exemplo, quando ele está enquadrado errado, né, as convenções coletivas também foram vamos dizer assim, cumpridas de forma equivocada. E aí tem alguma... como fazer com esse sindicato que, ao mesmo tempo, também teve um prejuízo, porque ele não cobrou a contribuição sindical? Então, aí esse é o segundo problema que as empresas podem enfrentar, né? Que o sindicato correto pode cobrar as contribuições desse período, né, retroativo aí, desde a época que houve enquadramento, né? E aí, se a empresa for compelida a fazer isso, ela pode eventualmente entrar com uma ação de regresso contra o sindicato que ela estava afiliada errada, né? Para poder haver o reembolso dos valores, efetivamente, se o caso. Seria uma solução para essa situação. Ou seja, toda a solução vai pela via judiciária. Aqui no âmbito trabalhista, a gente tem essa grande resistência, né? De sempre buscar pelo Poder Judiciário, porque a gente já está mudando a perspectiva, e eu sou muito positiva nesse sentido, que vai haver essa evolução, no sentido de permitir mais essa negociação, né, de forma definitiva. Porque o que acontece? A gente negocia aqui, e aí a pessoa entra na justiça e muda toda a situação, né? Ela tem a possibilidade de... Estava tudo certinho e, de repente, a empresa se vê aí com uma dívida gigantesca por conta de uma decisão. Então, a gente tem essas questões, a gente tem que pensar muito e pesquisar o que a jurisprudência, a tendência da jurisprudência nesse sentido, para poder ter uma decisão mais segura, né? Ter uma decisão que não vai impactar negativamente lá no futuro, né? Ter essa perspectiva. Porque, por exemplo, fiquei aqui agora pensando, por exemplo, você pega assim, uma empresa, por exemplo, vou citar a Petrobras, por exemplo, do qual todos os empregados são petroleiros, mas você tem várias profissões dentro desse. Então, ela teria que... Como deveria ser no caso dela? Usar só como petroleiro, ou ela teria que dividir pelas categorias? Então, aí, nesse caso, a princípio vai pela atividade preponderante, mas a depender dessas atividades, a gente teria que fazer aquela análise se elas conversam entre si e se elas são conexas com a atividade preponderante. Se são, aí todo mundo vai para preponderante.
se são atividades que, embora sejam necessárias para o negócio, porque está ali, elas não são ligadas diretamente à atividade principal. E pode haver essa questão aí desse enquadramento naquelas categorias específicas, seriam categorias profissionais, né? Ou nos casos da categoria diferenciada, que aí os engenheiros, por exemplo, da Petrobras estariam nesse contexto. Os contadores também da Petrobras estariam aqui, vinculados a esse sindicato por conta da categoria que eles pertencem. Ah, entendi. E uma coisa, quando a gente está falando também do enquadramento, a gente também está falando das as convenções coletivas, né? Você, na sua experiência, tanto a convenção coletiva quanto os acordos coletivos, qual a maior dificuldade você acha que é de ter uns bons acordos para ambos os lados? Uma negociação nem sempre é fácil, né? Sempre há um lado que acha que está perdendo muito, outro lado está achando que está abrindo mão demais. E assim, as negociações que eu já acompanhei demandaram meses, né, para poder serem concretizadas, e foram acordos coletivos entre a empresa e o sindicato especificamente. Porque aí a gente tem que levar em conta também, nesses casos, as questões trazidas pelos empregados, né, porque eles vão ser impactados diretamente, né? Por isso que tem até as garantias lá de emprego para os empregados que são, né, os líderes lá sindicais dentro da empresa, por conta de toda essa questão. Então, é um diálogo que tem que ser feito, né, para que haja aí uma questão e eles consigam chegar no consenso. Tá? Então, acho que a principal dificuldade é essa questão desse diálogo mesmo, porque a gente não acaba tendo muito tempo para perder, entre aspas. Mas eu entendo que seria necessário ter vários diálogos para chegar no consenso. Uhum. E uma outra coisa, por exemplo, falando ainda de convenção coletiva, existe alguma possibilidade, por exemplo, de você colocar como é que chama? Reajustes diferentes para quem é associado e quem não é associado? Essa questão é um pouco dificultosa, assim, né, nesse sentido. Porque se a gente fala de convenção, ela se aplica a ficar erga omnes, isso é a favor de todo mundo ou contra também, né? A depender das cláusulas também pode ser negativa. E aí vai impactar todo mundo, né? Eu já vi decisões de juiz, inclusive de Minas Gerais, uma decisão que ele dizia se a pessoa não tem nenhum vínculo com o sindicato, ela anotou lá naquela que a empresa entrega, né? Não quero desconto de contribuição. Ela não pode reclamar dos benefícios. Eu até vi essa decisão, inclusive embasei ela em algumas defesas, mas ela caiu efetivamente porque o tribunal entende que vale para todo mundo. E aí o que a gente tem é na questão do acordo coletivo, né? Que a gente pode ter essa questão aí um pouco mais restrita aos profissionais, mas se esses profissionais estão dentro da empresa, eles acabam sendo beneficiados também. O que de fato aí tem essa questão que pode até parecer injusta, né? Se a pessoa não quer nada e ainda assim é beneficiada, mas tem essa questão que a gente não pode deixar de observar. É porque eu vi outro dia uma convenção coletiva do qual tinha assim, associados do sindicato tinha um percentual de reajuste, não associados, outro percentual. Eu falei, gente, nunca tinha... Eu falei, será que isso está correto, né? Porque, ao mesmo tempo, é isso. Você diz para a pessoa o seguinte, se você se associar, você vai ter mais benefício. O benefício é o reajuste, né? Então, acho que não sei, fiquei achando que será que isso pode, efetivamente? Mas aí, pelo visto, pode, mais ou menos, né? Eu acho que não é correto, né? Eu também acho que não, né? Partindo desse princípio aí. Porque se é sindicato, estamos todos. Ou você está exatamente o que você. A função do sindicato, né? É para todos. Mesmo que você não seja associado. Sim. Né? Essa é a. E isso, Gisele, eu acho que é uma coisa que as pessoas não entendem, né? A gente até começou esse trabalho da Oficina da Cidadania para falar do sindicato exatamente por causa disso. Porque as pessoas não entendem qual é o trabalho, qual é o papel do sindicato
principalmente no nosso caso, que é o sindicato de categoria diferenciada, né? Que são os Sim. profissionais liberais. E aí você acha que tem alguma coisa que o próprio sindicato pode fazer para que esse entendimento melhore? Ah, sempre tem, né? O que vocês estão realizando, por exemplo, que você mencionou, é uma forma de educar, porque as pessoas precisam de informações, né? Elas precisam estar educadas para saber efetivamente quais as vantagens, né? E nesse caso eu sempre falo que com relação à reforma trabalhista, ela trouxe um rol de direitos que podem ser negociados junto ao sindicato. Então as empresas que ainda não observaram isso estão tendo prejuízos enormes, né? Porque nós temos o rol do 611A da CLT que admite a negociação em várias questões que no contrato privado você não consegue, né? Entre o empregado e o empregador. Mas se você traz o sindicato para perto, você consegue uma série de situações que podem beneficiar a empresa, diminuir os custos e além de transformar lá o ambiente de trabalho. Então, depende muito dessa questão. E eu entendo que seria mais para essa educação, estar presente nas comunidades, buscar aí junto às empresas para fazer alguns treinamentos, para explicar essas questões para os colaboradores, para os empregados, né, nesse sentido mesmo, para que assim, haver essa conscientização. E aí você falou um pouco sobre a questão da categoria profissional, né? E isso é uma coisa sempre que suscita muita dúvida para as pessoas, no caso, por exemplo, dos liberais. Existe uma diferença muito grande entre os liberais e as demais categorias? Olha, pela leitura que a gente faz da CLT do 511, né, parágrafo 3º, que fala especificamente dessa categoria diferenciada, eu entendo que estaria incluída ali, quando ele fala do regulamento, das leis especiais que são vinculadas, porque os profissionais liberais, os advogados, têm o estatuto próprio, né, então nós temos um regulamento específico. E aí temos as outras categorias que não têm esse estatuto, mas têm um regulamento específico, que são os profissionais liberais aí, que estariam nesse mesmo contexto. É a leitura que dá para fazer do que a lei traz acerca da categoria diferenciada. Uhum. E esse regulamento, aonde que as pessoas poderiam consultar? Tem alguma publicação especial que tem isso? Cada categoria tem a sua metodologia, né? No nosso caso, a gente tem o estatuto da OAB. Os contadores, não sei se tem lei federal, acho que não tem, né? Alguma lei federal. Tem. Então, a gente tem que ver um a um, né? A categoria específica, se tem alguma lei regendo, se tem algum regulamento específico. Junto aos conselhos regionais, conselhos de classe, sempre tem algumas disposições, tem inclusive no site deles lá, leis aplicáveis. Aí vai ter lá os regulamentos que se aplicam àquela categoria, né? Mas é um a um mesmo. Ah, entendi. É porque, por exemplo, tem muitas pessoas que assistem às nossas lives que são estudantes de contabilidade, né? Então, gosto sempre de instrumentalizá-los para, olha, onde se fortalecer, aonde buscar a informação, né? Porque, por exemplo, essa questão da contabilidade sindical, dessa questão sindical, não é uma disciplina nas universidades, né? Então, a gente tem que ir também contribuindo para a educação dessas pessoas e ter mais pessoas, né, capacitadas nessa temática. E aí, falando nas categorias também, falar um pouquinho, queria que você falasse um pouquinho mais dessa questão da base territorial, porque eu entendi que você só deveria ter um sindicato por localidade, mas a gente vê alguns sindicatos que tem um monte de localidade. Seja cidades, a gente vê que tem alguns até estaduais. Como se dá isso? Então, a gente tem que olhar a estrutura do sindicato, né? Nós temos os sindicatos, temos as federações e confederações, por isso que aí tem a nível estadual e uma amplitude maior. Mas, de fato, essa questão é muito recorrente, porque a gente vai ter o quê? Nós vamos ter, basicamente, aqui em São Paulo mesmo, eu tenho alguns clientes que são lojistas e temos os sindicatos dos comerciários, tem os sindicatos profissionais, né, dos trabalhadores da área do comércio. E aí nós temos alguns regramentos distintos, e aí qual que se aplica? Aí a minha recomendação sempre é buscar, né,
o sindicato patronal, porque a empresa está se resguardando dos interesses dela, né? Mas nada impede que o sindicato, que o empregado busque o sindicato dos trabalhadores para que haja a configuração aí, o reconhecimento desses direitos. Essa base territorial, como você bem mencionou, Sandra, posso chamar de você? Então, Claro. ela é realmente, essa é a regra, né? Só podemos ter um sindicato por município. Então, e aí o que acontece? Nós temos várias discussões na Justiça do Trabalho desse enquadramento sindical, porque aí um sindicato diz que é competente naquela atividade e vem outro sindicato, não, essa atividade sou eu, na cidade de São Paulo sou eu. E aí essas questões, quem vai dirimir, quem vai dizer qual que é a competência de quem, é a Justiça do Trabalho, tá? Se essa discussão não for levada à Justiça, vai ficar nesse impasse. E aí a melhor forma de pacificar, de esclarecer definitivamente, é levar ao Poder Judiciário. E tem muitas ações nesse formato na Justiça que você conhece? Temos muitas ações. Eu tenho uma parceria com uma advogada que ela faz ações contra restaurantes, bares e restaurantes. Aí nós temos o sindicato dos bares e restaurantes, temos o sindicato dos fast food. Então existe uma discussão gigante, ambos querem cobrar da empresa e aí os empregados querem ir para o fast food, que tem mais benefícios, a empresa quer ficar em bares e restaurantes. E aí, assim, para cada ação, o juiz decide de um jeito. Ora, o juiz pega uma ação e decide que é o sindicato dos bares e restaurantes, ora, o outro decide que é o sindicato dos fast food. Então, a gente tem essa questão aqui na cidade de São Paulo. Não tem uma... Mas eu vi outro dia a presidente da Associação dos Magistrados, ela estava falando isso, que eles estão lutando para que essas ações tenham repercussão geral. Porque para que não fique mais nessa questão, né? Então você faria nesse caso aí, sei lá, será que poderia ser por uma conta? Se tiver mais atividade assim ou atividade assado, de outra forma, né? Então você acha que isso é viável? Eu acho que sim, né? Seria um caminho, porque a partir do momento que tem, começando pelo começo da pergunta, a repercussão geral, nós vamos ter a decisão lá do TST falando quem é quem, e aí a gente vai ter que seguir, né? Porque acaba tendo força vinculativa nos tribunais, e aí a gente acaba seguindo nesse ponto. Então, seria uma solução, né? Mas aí, diante dessa questão que a gente discutiu aqui, de certa forma, se a gente for enquadrar as empresas pelas suas atividades preponderantes, a gente vai acabar enquadrando ela pela máxima quantidade de empregados, porque geralmente as empresas, né, têm mais empregados que desempenham sua atividade final, né? E aí seria basicamente nesse sentido, né, que já estaria meio que já ocorra, né, na prática esse fato. Mas, de fato, vai depender de cada situação mesmo e das classes que os empregados pertencem aí, e a sua conexão com as atividades principais, atividades preponderantes da empresa. Isso aí. E agora, eu adorei esse resumo que você fez usando o mapa. Ficou bem, eu acho que ficou bem claro para as pessoas entenderem essa questão das categorias. Porque eu tinha visto que tinha uma conta, uma matemática lá que fazia. Eu falei, gente do céu, como é que alguém vai fazer uma matemática dessa? Não pela matemática, mas era tão confusa a explicação. E achei que dessa forma que você explicou, ficou bem claro. Queria muito te agradecer. Porque aí você faz exatamente dividindo. A questão da atividade principal e atividade secundária, né? Para a gente fazer essa divisão. Mas será, Gisele, que uma coisa que me preocupa muitas vezes, essa atividade secundária, ela representa tem maior número de funcionários e maior receita. Será que isso também não prejudica? Se a gente for olhar por esse ângulo, sim, né? Mas aí a gente não pode levar em conta o faturamento, né? É um critério que não dá para utilizar, porque a lei fala as dimensões do sindicato, são pelas categorias. Então, eu tenho que olhar sempre o capital humano da empresa em si, né? E não o quanto ela fatura, efetivamente, dentro das suas atribuições, dentro das funções que ela exige aí para que funcione, né? Então, a gente não pode levar em conta esse parâmetro.
Não, E porque seria fiquei. muito subjetivo também, né? Aí a empresa teria que abrir o seu faturamento para mostrar de que área que está saindo mais dinheiro. Talvez daria margem para várias questões, né? É. Desdobramentos muito. Não, fiquei pensando porque, por exemplo, uma empresa de prestadora de mão de obra, né? Então ela tem, por exemplo, serviço de limpeza e serviço, por exemplo, de preparo de alimentos. Se ela tem e atividade de preparo de alimentos, é a atividade secundária dela. Mas se ela tem maior número de trabalhadores nessa área secundária e na primeira ela tem menor número, acaba que ficaria confuso, não? Então, eu acho que aí as áreas não conversam muito, né? É limpeza e preparação de alimentos. E É, aí entra naquela regrinha que eu apresentei aqui, que existe decisões nesse sentido. Que como as funções, a própria CLT fala, quando as funções forem conexas, conversarem entre si, vai todo mundo para preponderante. Agora, quando há essa diferença, a lei não fala quando houver divergência, mas a gente, da leitura que se faz, que a lei fala que quando são conexas é atividade preponderante, que a gente interpreta que se não são conexas, a gente vai enquadrar nas atividades respectivas. Aí, no caso, limpeza vai para o sindicato, né, que dá segmento da área de limpeza, e os demais dos alimentos vai para o sindicato que rege aí as relações nesse sentido. Porque aí tem essa desconexão. ah, tá. Então não é nem só ela também não fala mas também não deve levar em conta a questão do número de funcionários. Isso, Ah, também não. entendi. Tá. É, aí você já falou, mas eu acho que vale da gente reforçar a questão do se o sindicato é, realmente aquele sindicato é para aquela empresa. Que é isso que a gente falou. Você tem limpeza e preparo de alimentos, são dois sindicatos diferentes. Mas existe alguma. Vou voltar na história da matemática. Existe alguma forma do contador, do profissional da contabilidade, ter certeza de que isso não tem problema, que ele está certo nesse caminho? Então, tem uma coisa para te falar que certeza absoluta não vai ter. Mas tem fundamento, né? Que a gente, embora os contadores tenham a perspectiva de trabalhar com ciências exatas, são números, aí por isso que você quer que eu diga uma fórmula, mas como eu sou do âmbito das ciências sociais, e aí não tem uma fórmula matemática, né? O que tem esse passo a passo, a gente olhar nesse sentido, inclusive se a empresa eventualmente for questionada, e vai ser judicialmente, como eu falei, que a única forma de dirimir essas dúvidas é perante a justiça, ela pode justificar, olha, eu enquadrei aqui, nesse caso a empresa que tem o pessoal de limpeza com o pessoal de preparo de alimentos, porque são atividades totalmente desconexas, é injusto eu aplicar as mesmas regras para o pessoal de limpeza para o pessoal que prepara alimentos, né? Existe uma discrepância, então explicar tudo isso vai acabar fazendo sentido aí na hora de convencer o juiz, né, a decidir em favor ali de quem esteja pleiteando. Ah, entendi. Eu acho que essa questão dos enquadramentos sindicais é muito. Hoje é uma discussão muito grande por causa disso, né? Estamos vendo aí, principalmente as fornecedoras de mão de obra, que têm presta serviços os mais diversos, né? Você tem também as prestadoras de serviço de saúde, ela tem o médico, mas ela tem o pessoal da limpeza, né? Então eu acho que a ideia também de falar desse enquadramento sindical é o profissional da contabilidade ter um cuidado nesse sentido, porque nesse caso também, por exemplo, você tem médico, enfermeira, pessoal de limpeza e pessoal de farmácia, não tem nada a ver, né? São categorias Sim. bem diversas, né? Então isso é importante a gente falar e instrumentalizar cada vez mais esse profissional, né? Não sei se tem alguma pergunta do YouTube
foi perguntado, que acho que a gente até falou, mas eu até vou represar aqui. Quando a empresa tem inúmeros funcionários com atividades diferentes, deve ser escolhido o sindicato de maior atividade. É a pergunta que está aqui do YouTube. Então a gente vai pelaquela regra primeiro, né? Sempre voltando para atividade preponderante, e aí a gente vai ter um pessoal que desempenha essa atividade, vai ser regulado por esse sindicato, e essas categorias que não conversam entre si, vai ser possível enquadramento pelo sindicato respectivo. Agora, se essas atividades, ainda que elas não são totalmente ligadas, elas contribuem para essa atividade preponderante, aí todo mundo vai para a atividade principal aí, do sindicato respectivo dessa atividade. Uhum. E hoje, Gisele, por exemplo, essa questão da reforma trabalhista com relação à contribuição sindical, né? Tem algumas alterações nisso. Essa cobrança é voluntária, né? Mas existe nessas mudanças que estão aí sendo previstas de voltar essa contribuição ou fazer alguma forma para que isso novamente seja pago pelos profissionais? A obrigatoriedade, eu não vejo assim que tem uma perspectiva de retorno efetivo, né? É o que eu sempre falo, inclusive tem um artigo no meu blog que pese a contribuição não seja obrigatória, ela ainda existe, né? E é necessária, né? E aí, essas questões da lei, que a lei vem a dispor, eu não desconheço projetos atualmente que trazem de volta a contribuição sindical. A gente acaba entrando naquele ponto que a gente conversou anteriormente, no sentido da conscientização da importância do sindicato, né? Tanto por parte da empresa, quanto por parte dos empregados, né? Fazer esses eventos que estão sendo realizados aqui e ter de forma que as pessoas possam conhecer efetivamente para poder se achegar, né? Porque tem muitos benefícios, né? A gente está falando, por exemplo, das convenções coletivas, as pessoas não têm dimensão. Temos um contrato de trabalho entre a empresa e entre o empregado. A convenção coletiva, ela tem força, né, sobre este contrato. Então, se eles pactuaram uma determinada situação, mas tem a convenção coletiva, ela vai aderir a esse contrato. Então, tem um peso gigante que as pessoas, infelizmente, não observam, né, e acabam não participando ativamente como deveriam nesse sentido, né? Então, acho que agora é o momento dos sindicatos atuarem nessa conscientização, para que a comunidade, a sociedade reconheça a sua importância efetiva, como eu falei, que a reforma trouxe muitos pontos que só o sindicato pode agir, né? Então, vale a pena que seja explorada essas questões. A outra pessoa está pedindo para você complementar se deve ser... nesse caso aqui, acho que foi o que você respondeu. Deve ser escolhida a atividade preponderante ou de cada atividade dos funcionários? Por exemplo, o sindicato dos motoristas e vendedores. Vai pela regra dos preponderantes, né? Então, mas qual você acha que deve ser a orientação do sindicato para a população sobre essa questão? Sobre o enquadramento? Existe alguma coisa que a gente possa tudo bem, além da importância do sindicato, que é isso que a gente tem feito, e fazer isso cada vez mais, mas explicar essa questão da escolha dos sindicatos? Com relação ao empregado, ele fica um pouco de mãos atadas, né? Porque quando ele está vinculado numa empresa, a empresa que vai delinear aí, designar o sindicato, pode até ser que não seja, que a gente tem sindicato patronal e profissional. E aí, geralmente, a empresa vai se filiar, vai estar, né, mais voltada para o patronal e, às vezes, o profissional que tem mais benefícios. Então, nesse caso, nesse primeiro momento, o trabalhador não tem muita opção. Por isso que a justiça acaba sendo uma força. Porque aí o funcionário, que agora não é mais funcionário, ex-funcionário, fala, olha, na verdade, o sindicato profissional tinha mais garantias, né, e eu quero que ele seja aplicado na minha relação. E aí o juiz vai mandar a empresa pagar as diferenças, né? Então, o empregado, nesse primeiro momento, não tem muito o que argumentar. Ele pode até chegar na empresa e conversar, como um caso que eu tive, especificamente, que houve essa mudança, mas foi uma mudança mesmo de sindicato,
ele estava vinculado à categoria profissional, que ele trabalhava no segmento de vendedores, então ele estava afiliado a essa categoria, só que a empresa inteira é do ramo da medicina, né, que é vinculada a laboratórios. E aí, de repente, ele foi tirado da sua categoria e foi levado para a categoria dos laboratórios. E lá na médica, enfim, é totalmente diferente as garantias que ele tinha de estabilidade, pré-aposentadoria, uma série de benefícios ele perdeu, né, por conta dessa questão. E aí, ele até, sob orientação, fez uma declaração para a empresa, um questionamento formal acerca dessa mudança, que seria prejudicial ao seu contrato, que é a questão que a gente entrou aqui, mas a empresa não quis saber. E aí teve que ajuizar a ação trabalhista nesse sentido, por conta dessa situação que acabou sendo gerada, né? Porque, na verdade, não existe esse diálogo que deveria existir, né? E aí as coisas acabam sendo levadas para a justiça resolver. E aí, falando em diálogo, né, isso foi uma das coisas que saiu agora da reforma, né, que o empregado poderia negociar diretamente com o seu empregador, né, os seus benefícios e os seus reajustes. Isso está valendo? Está valendo e está sendo feito. Só que a minha recomendação é sempre incluir o sindicato, porque nós temos lá, em que pese a comissão de conciliação prévia lá, CPC lá, da nossa CLT, não tenha, né, surtido o efeito desejado, nós temos disposições lá que permanecem vigentes e fala que quando houver a negociação com o sindicato, o acordo tem eficácia liberatória, né, de todo o contrato de trabalho. Então, em situações em que é possível negociar com o empregado, eu tenho feito essa questão, entrar em contato com o sindicato para que a gente possa agendar um dia e celebrar o acordo lá no sindicato, né? E aí já resolve a questão com essa cláusula, com essa eficácia. Porque uma coisa é você celebrar um acordo na mesa entre empregado e empregador, que eles podem fazer, mas a segurança jurídica é muito baixa, né? Sempre é possível reclamar alguma outra coisa, mas quando se faz perante o órgão do sindicato, tem esse peso maior. Então, o máximo que ele pode reclamar é se a empresa deixar de pagar uma parcela, entrar para executar na justiça. Mas aquelas verbas, aquele contrato que foi decidido ali naquele acordo, não pode ser mais objeto de questionamento, né? Uhum. E você tem participado de algum caso que você pode contar sem precisar falar o nome da empresa? Óbvio. Sim, recentemente a gente teve 3 rescisões que nós fizemos a homologação. Não, na verdade, a homologação não é mais obrigatória, né? Nós também temos essa questão que a reforma trouxe, mas nós fizemos o acordo no sindicato, né? E até o sindicato aqui de Jundiaí, que é uma das empresas que eu advogo no interior aqui de São Paulo, e a atendente lá do sindicato que nos assistiu na composição, ela: nossa, mas eles estão reconhecendo mais direitos aqui do que ao meu ver seria. E a gente até falou, não, a gente quer encerrar tudo para mostrar, né, que efetivamente a empresa está resolvendo essa questão, está para todo mundo sair de bem aqui, porque a grande questão e o objeto máximo, e tem milhares de ações trabalhistas, é esse ressentimento que a pessoa faz da empresa, né? É um ódio mortal, vou me vingar, e aí acaba entrando na justiça. Então, quando você tem uma conversa, esse diálogo, eu sempre gosto muito de conversar com as partes, explicar direitinho, chegar para o ex-empregado e explicar: olha, seu fulano, é assim, assim, a empresa agradece muito o seu serviço e não vai deixar de pagar o que o senhor tem direito, vai pagar X, Y, Z, a lei que dispõe isso. A pessoa se sente acolhida, né, nesses casos, e graças a Deus não teve, até o momento, nenhuma reclamação trabalhista nesse sentido, e a gente já tem feito isso há 1, 2 anos já. Então, já percebe-se que as pessoas realmente estão aceitando esse tipo de situação, né? Como eu disse, eu sempre vou para esse lado. Tem outras pessoas que procuram câmaras, né? Nós temos as câmaras de mediação e arbitragem. Só que tem muita gente que até acaba pecando nesse sentido, e temos várias ações trabalhistas anulando esses acordos. Por quê? A Câmara de Arbitragem, ela não é para fazer um acordo, é para resolver um problema, porque o árbitro, ele é eleito para resolver aquele litígio, né? Eu não vou lá celebrar um acordo. Pode sair um acordo. A propósito, essa é a melhor missão, né? O melhor resultado é um acordo. Mas não é essa a finalidade. Então, as empresas vão nessas câmaras para fazer acordo. E aí acaba sendo invalidado, porque tem um trâmite específico no processo de arbitragem. Não é simplesmente fazer um acordo. O que é diferente no sindicato. Por isso que eu recomendo os clientes para fazer esses acordos no sindicato, porque o sindicato tem
propósito e tem fundamento legal para poder fazer esse tipo de acordo. Gisele, olha, queria te agradecer muito, acho que o bate-papo foi muito bom. Cada vez mais tenho a certeza que temos que fortalecer o papel do sindicato na sociedade. Acho que os sindicatos são mal entendidos pela população, que só lembra sempre só de falar assim, o sindicato só cobra a contribuição sindical, não é isso, né? Tem diversos benefícios, tem diversas prestações de serviços que são feitas. E queria muito agradecer a todo mundo que nos assistiu, quem vai nos assistir depois, convidar para seguir o Sindiconte Rio nas redes sociais, porque temos feito muitas coisas para mostrar mesmo que o sindicato está junto do profissional da contabilidade e está junto na sociedade, né, cumprindo o seu papel social. E muito obrigada. E espero que todos tenham gostado. E depois também quem nos assistir, quiser deixar um comentário, depois também a gente passa para a Gisele. Muito obrigada. E semana que vem vamos falar sobre combate à corrupção. Vocês vão ver, vai ser porque essa é uma questão que não podemos perder de vista. Obrigada, Gisele. Obrigada, eu que agradeço. Fico à disposição para os próximos eventos. Obrigada. E não esqueçam de seguir a Gisele também, que tem um Instagram bem legal. Assista ela lá. Ela tem um blog que tem sempre informações. Pode seguir lá, que estamos juntos. Obrigada, gente. Boa tarde.